povo brasileiro vem enfrentando muitos problemas, da fome, do desemprego, da falta de direitos sociais, de moradia, de terra, de falta de escola nas periferias. Tudo isso é uma herança maldita da crise capitalista que estamos vivendo, que paralisou a economia, e de 6 anos de golpe de governos antipopulares. O MST contribuiu de todas as formas possíveis para mudar essa situação e elegermos o presidente Lula. Porém, não basta eleger o presidente Lula. Nós queremos contribuir também para resolver esses problemas que afetam toda a população. A nossa missão como MST é organizar os trabalhadores do campo e encontrar soluções para produzir alimentos sadios, defender a natureza, produzir com agroecologia, organizar agroindústrias em forma cooperativa. Você acha que esse programa é radical? Esse é o mínimo que nós podemos fazer para termos solução para os problemas. Mas tudo isso passa também pela necessidade de enfrentar o latifúndio e de garantir a democratização do acesso à terra. Porque sem a distribuição de terra, não haverá possibilidade de que os pobres do campo trabalhem. Nada justifica que nós tenhamos grandes latifúndios improdutivos. Aqui no Brasil, há terra para todos. E por isso, está consagrado na nossa Constituição que é dever do Estado desapropriar os latifúndios improdutivos, fazer reforma agrária e criar oportunidade para que os trabalhadores sem terra tenham acesso ao trabalho. Portanto, fazer reforma agrária é mais do que uma missão de governo. É uma determinação da Constituição que está lá registrada. Bem, hoje nós temos no país 500 mil famílias assentadas pela reforma agrária e outras 500 mil famílias que estão em projetos de colonização na Amazônia Legal. Todas essas famílias só tiveram acesso à terra porque se organizaram, lutaram e ocuparam essas terras. Não houve na história do Brasil nenhuma área em que o INCRA primeiro desapropriou e depois foi selecionar as famílias. Só houve desapropriações e reforma agrária porque as famílias lutaram, se organizaram, ocuparam a terra e pressionaram o governo, qualquer governo, a desapropriar. Agora nós estamos numa situação que temos 80 mil famílias acampadas, algumas há 10 anos. A nossa reivindicação é que sejam desapropriados o mais urgente possível os latifúndios improdutivos para resolver de maneira emergente o problema das famílias acampadas, mas também criarmos espaço para então produzir alimentos saudáveis, para defender a agroecologia, para defender a nossa natureza que vem sofrendo crimes ambientais todo o tempo. Então, nesse mês de abril, o nosso movimento fará muitas manifestações na defesa da reforma agrária. Haverão mobilizações em todo estado, em todos os estados. Seja marchas, vigílias, ocupações de terra, as 1001 formas de pressionar que a lei, que a Constituição seja aplicada e que latifúndios improdutivos sejam desapropriados e entregue para as famílias acampadas. É obrigação do MST de nós seguirmos organizando os trabalhadores para que eles lutem pelos seus direitos. E é a obrigação do nosso movimento, como um movimento de massas, seguir lutando contra o latifúndio improdutivo,
contra o trabalho escravo que o agronegócio impõe a muitos trabalhadores, contra os crimes ambientais que todos os dias aparecem na nossa sociedade, contra as agressões que eles fazem aos povos indígenas e contra essa situação intolerável de nós, num país tão rico, um território imenso, grande exportador de commodities, termos 30 milhões de brasileiros que passam fome todos os dias. Nós não nos calaremos e continuaremos indignados contra todas essas injustiças. Bem, e agora, nesse mês de abril, sempre evocamos essa data que nos remete ao massacre de Carajás. Naquele fatídico 17 de abril de 1996, quando o latifúndio, com a mão da Polícia Militar do Pará, ceifou a vida de 21 companheiros do MST. Nós nunca nos esqueceremos. E se nós não gritarmos, como disse o poeta, até as pedras gritarão indignadas. E espero também que nesse abril, com o espírito da Páscoa, daqueles que acreditam no Evangelho e que são cristãos, que também se alimentem desse espírito da fraternidade, dos valores, para nós seguirmos lutando por uma sociedade igualitária, mais justa, onde cada brasileiro e todos os brasileiros possamos ter vida digna nesse nosso imenso território. Um grande abraço a todos e a todas.